A Band é muito fraquinha. Muito boa noite, eu sou Antônio Rodrigues. Ô, barbaridade, quase pego aí, né? Eu sou Antônio Rodrigues, este é o Conversa de Botequim, que já está aí na sua tela. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência, sabe, Dura e Lúcio Flávio. Falando nisso, eu estive ontem visitando aí alguns cemitérios onde tenho parentes que já não estão mais entre nós, mas ao mesmo tempo também estão, porque a gente vai lá para deixar o nosso carinho, a nossa gratidão, a nossa solidariedade. E fui muito cumprimentado. Isso mostra, assim, a capacidade que a gente tem de aglutinar pessoas em nome da UniTV, claro, e em nome também do programa Conversa Botequim, assim como é o Linha de Fogo, do meu amigo Haroldo de Oliveira Silva, que vai estar aqui hoje cuspindo fogo, o Lúcio Flávio, que também não tem muito papo na língua, não tem muita papa na língua, também é gente boa demais, e esse que vos fala, Antônio Rodrigues, vai tentar mediar os dois para, né, e ao mesmo tempo largando alguma pitada aí também, tá bom? Porque, eita eleiçãozinha danada, é assim. E a gente vai debater, claro, conversar, ter um bom bate-papo com cada um deles aqui, tá certo? O programa Conversa de Botequim está no ar e, a partir de agora, as ferramentas do Facebook também estarão com vocês através do Facebook do Conversa Botequim, Facebook da UniTV, também o Instagram e tudo por aí vai lá, acesse, mande para nós, que será um prazer poder, né, compartilhar com cada um de vocês, além do WhatsApp. Anota aí, está aí na sua tela, 99956-8843, 99956-8843 é o número do WhatsApp. Lúcio Flávio de Oliveira, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Antônio. Agradeço muito a oportunidade. oportunidade. Com calhamaço hoje aí. Eu vim com... dossiê. É a relação de títulos do Flamengo que conquistou. Estou muito contente por causa disso. Estás contente por causa do título? Claro. Estás muito feliz mesmo? Eu não paro de rir desde o final de semana. É mesmo? O Flamengo só me dá alegria, como diria o meu amigo Carlos Stipe. Barbaridade. Quero dar boa noite ao Dura, dar boa noite a quem nos assiste também. Agradecer a oportunidade mais uma vez, viu, Antônio? Obrigado. Haroldo de Oliveira Silva, o Dura. Estive hoje lá no Capiva, Dura. Estive hoje lá no Capiva. Estive ontem também lá. Eu também estive ontem lá. Lá no cemitério. E precisa ver. O Capivari mesmo, eu fui assim, cumprimentadíssimo, desde a entrada até o meu. Mas também estás 20 anos, né? Lá dentro. Estás 20 anos, né? 20 anos. Também. Quase. Eu só estou um aninho aí, tadinho de mim, né? Quase. Competir contigo, né? Capivari. Mas eu também recebi cumprimentos também. Sim, eu sei. Família disso. Porto, quero mandar um grande abraço. Eu sei disso. Lá do Beto Porto, da Rosa. Algumas pessoas lá que falaram, não, assisto o Dura também. Eu digo, não, mas se eu não te aperto, o Dura, tu não tem diz, certeza. Né? Tu não vê, Tem certeza que tu assiste, não te perde lá, não dá assim uma... Antônio. Vontade de trocar. Antônio, boa noite. Não, o Dura é bom também. Antônio, boa noite para ti. Muito obrigado por ter, assim, por uns 2 programas, esse ano nós fizemos 2 programas, né, eu e o Lúcio Flávio, né? Muito obrigado por, neste momento agora, neste momento agora, que a gente tem que falar do que a gente comentou do antes. Sim. E engenheiro de obras prontas tem muitos, né? Mas a gente já vinha falando, já vinha alimentando isso, né? E o Lúcio, com muitas situações contrárias de tudo que ele escrevia, um jornalista de um potencial que eu tenho um maior reconhecimento. Enfim. Por isso que né? está aqui, por isso e que aí, a gente convida. eu quero te agradecer a oportunidade, né? Para estar aqui no teu programa. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui no teu programa sempre. Muito obrigado. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Bom, gente, tivemos uma das eleições mais concorridas, não me lembro de uma tão concorrida como essa, mas, ao mesmo tempo, também o que não sobraram, o que não faltaram foi farpas, acusações e situações, assim, constrangedoras para o eleitor, né? Porque muita gente não gostou muito dos debates, né, Dura e Lúcio?
O Dura chegou em cima da hora, Antônio, eu até fiquei preocupado. Eu pensei que ele estava parado em algum protesto, aí, algum bloqueio na estrada. Aqui na BR. Aqui Não perto, foi isso, Dura? Não foi isso. Eu quero também aproveitar, antes que o Viluso comece a falar, quero agradecer, mandar um abraço ao Coronel Armando, que está aqui na cidade hoje, né? E não convidou ele para vir falar aí? com os amigos. Até falei sim, mas ele está jantando com os amigos aí também. E conversamos, fomos lá batendo um papinho de meia hora. Tem pérolas que eu não posso revelar aqui. Pérolas. Mas tem uma que eu vou dizer. Então, do Coronel Armando. Uma pérola do Coronel Armando. Achei que o Coronel Armando, na minha ótica, deveria ser reeleito, ao invés de outros, alguns, mais para o sul aí, entendeu? Que vai para lá, para Brasília, para andar de jet ski, para andar de, entendeu? Tá? E deixar o Coronel Armando de fora para botar um Zé Ruela aí na vida. O Coronel Armando, justamente, eu concordo com você, porque ele é autêntico. Ele tem lado, ele sabe. Sim. Ele não é essa porra louquice toda, né? E ele presenteou a região aí com muitas emendas. Sim. Diferente de outros. 16 milhões ele Diferente deixou aqui de na região, né? Do próprio partido dele. Mas foi muito legal a conversa com ele. Está triste, é claro, né? Perdeu duas vezes, né? Ele perdeu com o Bolsonaro e perdeu com ele, né? Mas Joinville foi cruel. Fizeram um só deputado federal. Mas ganhou com o Jorginho, né? Mas ganhou com o Jorginho lá em Joinville, que é a vice-governadora, né? Isso. Mas botaram 33 candidatos a deputado federal, né? E aí deu o que deu. Agora, Dura, só para dar também um adendo a mais aí para ti, esse Jorginho Melo é carismático. Esse cara sabe fazer política, hein? Pode falar, Lúcio, que não vou falar E a mais. sorte, além de tudo, a sorte que o homem tem. Ele disse que se elege, ele falou para mim isso antes, Mas três não é, meses antes. mas não é só sorte. Não, a sorte que eu sorte, me refiro, sim, a também. sorte dele foi o Bolsonaro não é só ter sorte. perdido, Ele é viu? muito competente. Não, Antônio, Ele sabe onde pisa. a sorte que eu me Sabe. refiro é que o Bolsonaro perdeu para ele. Ele- Para ele foi ótimo. Ele pro foi Jorginho. lá buscar a viúva Sim. do saudoso Luiz Henrique para ser suplente dele. E o Beto Martins aqui. Entendeu? E o MDB não foi com ele esse ano. E ele foi aonde? Foi a Joinville buscar a vice dele. Entendeu? O maior colégio eleitoral. Foi lá, não, eu quero a delegada aqui que vai ser minha vice. E foi. Então ele tem uma visão macro, muito grande da política. É muito. O homem sabe, o alvo está distante e ele sabe acertar no alvo certinho. Hoje Molha o dedo e vê para onde vai o vento e não erra um tiro. Hoje ele foi em Brasília. A foto é o seguinte, é o Jorginho sorrindo, um sorriso muito grande, e o Bolsonaro é o retrato da derrota. E aquilo ali diz muita coisa, porque é o seguinte, eu estava falando, Dura, foi sorte do Jorginho, para ele, pessoalmente, o Bolsonaro ter perdido. Porque senão quem ia mandar no governo dele ia ser a ala ideológica do partido, do PL. Esses que eram do PSL, os bolsonaristas, aqueles deputados mais radicais, né? Esse pessoal, e um certo velho, esses iam mandar no governo do Jorginho. Porque o Jorginho não ia conseguir nada em Brasília se não fosse pela mão desse pessoal. Agora ele se livrou, porque o Jorginho é anterior ao bolsonarismo no PL. O Jorginho, o que vai acabar acontecendo? Aqueles meio... aqueles que são muito ideológicos, da ala ideológica, vão ficar isolados no PL. E o Jorginho vai poder tocar o governo com o pessoal mais de centro que ele vai buscar. É tão verdade que você está colocando, parabéns pela tua colocação, que já falando em presidência de Câmara, da Assembleia Legislativa, ele já deu um chega para lá, assim, do PL, né? Parei. Eu tenho 4 mandatos de Assembleia Legislativa. Eu conheço os caminhos, já fui presidente da Assembleia Legislativa. É composição o negócio aqui, até porque ele precisa da governabilidade. E se ele não fizer isso, já tem 25 deputados na Assembleia que já estão formando um blocão lá, um bloco, né? Centrão. É um bloco lá para entrar forte e firme, para concorrer. E a Assembleia, os deputados, principalmente aqueles que já têm mais mandato, eles se entendem, eles se conversam entre si. Sim. Então eu acredito que ele Já não tão vai se calejado, meter, ele vai fazer o jogo que sempre jogou. Ele sabe jogar. Agora, pelo mesmo raciocínio, olha o que nós catarinenses fizemos. Perdemos um senador. Vamos ter um senador lá
do 22, que vai ser uma vaquinha de presépio nessa nova configuração. É a Ivete Apple, né? Abrimos Tá lá, mão né? do Raimundo Colombo, abrimos mão Não, do mas vai Dário ter Berger. 8 anos o outro que se elegeu agora. Sim. São 8 anos. Não, 6 anos. Eu até né? escrevi isso. 8 anos o Jorge Seife, Recebi umas 8 anos. porradas por aí. Sim, eu Jorge recebi, Seife. porque eu escrevi na coluna passada, e eu disse que nós o catarinense, eu não votei, né? Eu posso dizer publicamente, votamos no número novamente. Sim. É um número que não fala, um número que não respira, que passar da ponte para cá não sabe onde é que é o Sangão. E que as pessoas não sabem o nome. E não sabe o As nome pessoas nem da não conhecem pessoa. ele, as pessoas não sabem Isso vai reconhecê-lo. sentir, nós vamos sentir falta, como o Lúcio coloca, vamos sentir falta nessa caminhada no próximo Dura e ano. Lúcio Flávio. Isso que vocês estão falando aí, votou num número, no domingo à noite, não me lembro se foi no domingo à noite, pós-eleição, logo depois da eleição, ou na segunda-feira, o Colombo me ligou, me agradeceu pelo apoio, mas ele estava completamente desolado. Que ele disse, Antônio, eu não entendo as pessoas votarem num número, votarem numa pessoa que não tem uma identidade com o Estado, que não, entendeu? Puxa, eu sinceramente não entendo, eu me preparei, eu estudei, eu fiz pós-graduação no exterior, eu tenho um currículo, fui governador 2 vezes, fui deputado, fui senador, eu sei chegar em Brasília, sei por onde chegar em Brasília. Infelizmente, um número, né? As pessoas votaram num número e agora ficam aquelas expectativas todas para saber quantas pessoas também virão ou irão para o gabinete dele em Brasília. Não é nem o gabinete de 20 pessoas. O cara levou mais de 1,5 milhão de votos. Ele está levando não é 20 pessoas para um gabinete. Ele tem que levar 1,5 milhão e mais ainda 5 milhões, para dar o total de 6,5 milhões aí de catarinenses. Essa é a preocupação. A minha preocupação não é nem o gabinete. Tá? Isso ele pode pegar, Brasília está cheio. Agora, eu quero dizer o seguinte. Mas nossas reivindicações. é daqui que, entendeu? Um O leite governo. saiu daqui. Não, porque- A vaquinha deu o leite aqui. Não, eu sei, mas ó, pensa bem. Entendeu? Domingo se revelou uma eleição pró-Lula e ele é da família do Bolsonaro, se diz o número 6. O que o Lúcio quer dizer e que eu entendi mais ou menos é como é que vai ter esse comportamento nesses próximos, principalmente, 4 anos, para não dizer 8. Tá? Nós, catarinenses, perdemos, o que nós vamos ganhar? É diferente quando você analisa o Jorginho, que está aqui no teu terreno. Agora, quando sai para fora, quando sai dentro do teu território, ele tem que olhar para o teu território, mas ele vai olhar para onde ele conhece. No mínimo, naquela região onde ele estava ali, da Jaí, aquela região. E aí eu repito, onde é que está o 13 de maio? Onde é que está a Laguna? A Laguna até, né? Mas onde é que está o São Martinho? Onde é que está o Gravatal? É isso que eu digo, onde é que vão estar? Então nós perdemos o nome, perdemos um cargo de senador, Lúcio, é que eu penso. E pior que são 8 anos. 8 não é nem anos. algo que se corrija na próxima eleição, vai levar 8 anos, gente. Eu estou falando isso para as pessoas pensarem muito bem na hora de votar, não irem por uma onda. Né? O Estado tinha aí outros bons nomes e a gente votou no desconhecido, mergulhamos no desconhecido. Exatamente isso. Exatamente isso. Está bombando já aqui, viu? A Célia Rodrigues. Boa noite, amigos. Estou aqui assistindo o teu programa. Está ótimo. Um abraço. Obrigado, Célia. Célia Rodrigues. Se é Rodrigues, é bom, né? A gente já sabe disso. Né? Douglas Mauro Bortolato. Perdeu aqui no Sul. Essa é a verdade. Quem perdeu aqui no Sul? Não Quem sei. perdeu no Sul? Quem perdeu no Sul foi o Lula, né? Não, peraí, não é assim. Nós estamos vivendo... O Lula, ele jogou para perder menos ainda. Coisa que o Bolsonaro queria fazer no Nordeste brasileiro, para perder menos, e não conseguiu lá. Aqui ainda conseguiu dar uma resfriada, mas o Sul foi muito forte. O Sul ainda deu um equilíbrio ali, ganhou o Bolsonaro,
enfim, mas o Lula conseguiu ainda que a derrota que ele sabia, né, não fosse tão grande assim. Quer entrar na questão presidencial, na questão de eleição? Isso aqui também ficou muito vago, né? Perdeu aqui no Sul, essa é a verdade. Nós estamos falando do Senado. Do Senado. Candidato ao Senado. O Senado ganhou aqui no Sul. E aí eu não sei a quem ele se referiu, se puder nos esclarecer melhor. Mas é mais ou menos isso, a questão acho que é da eleição presidencial. O Ernesto Ubner. Boa noite, um ótimo programa. Obrigado, querido, um abraço. Eu quero mandar uma boa noite para o Ernesto. Ele mandou aqui, ó. Muitos se elegeram, mas não puxam votos para o Bolsonaro. Não puxaram votos para o Bolsonaro. No segundo turno aí... Muitos desses aí que se elegeram do PL pensaram em si mesmo. Não, verdade. Agora tem uma coisa, o Ernesto, eu quero fazer um parênteses, mandar um abraço ao Ernesto, porque o Ernesto vem batendo há 2 anos, naquelas lives que ele faz, que é gente do Brasil inteiro. Naquela live dele ali, ele tem eu assisto a live do Ernesto, às vezes, dura, porque eu perdo tempo com o Ernesto, porque o Ernesto é verdadeiro. Ele é a voz da verdade, ele sempre foi Lula desde o primeiro momento, mesmo que tenha votado no Caio, tenha votado no PP Colasso, assim, mas ele disse assim, olha, para presidente não tem para ninguém. Ele sempre insistindo nos momentos mais difíceis, 2 anos ele fazendo live, cara. E eu dei parabéns para ele ontem, né? Hoje eu mandei assim, um parabéns para ele. Um abraço, Ernesto. Ele faz mais uma colocação aqui inteligente e interessante, o Ernesto. Dura, quem aplicou aqui no Estado e elevou esse Estado foi o governo federal no tempo de Lula e Dilma. É só olhar as obras. E onde está a obra desse atual governo? O Douglas Mauro Bortolato. Na primeira eleição do Bolsonaro, ele ganhou com larga vantagem aqui no Sul e também levou governadores na bagagem, elegendo-os, e agora virou contra nessa eleição. Elegeram governadores, senadores, deputados, mas não levou o Bolsonaro para a reeleição. Ele está falando do Moisés, provavelmente, que aconteceu na primeira eleição em 2018. Né? Marcelo das Neves, boa noite, Antônio Lúcio, grande amigo Dura, enciclopédia política ambulante. Marcelo das Neves. Que moral, hein? Não é moral? E agora tu não gostou? Que moral, Marcelo, um grande abraço a você. O Ernesto Ubner volta a colocar aqui, Tubarão não sabe votar. Vieram os chupins de fora e tiraram o nosso deputado federal, Caio. Podíamos ter elegido ele ou eleito, porque saíram para destruir candidatura dele. É verdade. Agora, obrigado. Ele tem obrigado, razão. viu? Lúcio, vamos analisar um pouquinho. O Ernesto. Não, tem que fazer o intervalo. Então tá, vai faturar, vai. Faturar o teu trocadinho. Vamos lá. Prolinco Vigilância Eletrônica, seu patrimônio sempre em boas mãos. Consulte a Prolinco, instale um sistema de monitoramento e viva muito mais feliz. Deixe a Prolinco cuidar do seu patrimônio. Falando nisso, o Sandro vem aí, hein? Sandro Maurício, hein? Vem aí, hein, Dura? Vai, agora eu concordo contigo. Concorda? Eu falei aqui há tempo já. Ele não vem. Tu é assim como o Ernesto, era Lula lá 2 anos, você é Sandro Maurício há muito tempo. Sergal Cooperativa de Eletrificação Rural, Anita Garibaldi, o associado sempre em primeiro lugar. JB Boteguinha, material elétrico é com JB, o Boteguinha. Alô, João? Ele abraça toda a equipe do João, ali do Boteguinha, na Altamiro Guimarães, tem a melhor e mais especializada loja em material elétrico. JB Boteguinha Material Elétrico. Supermercados De Pieri abre amanhã com grandes ofertas todo dia, só o De Pieri de oficinas. Fábio Silva e Vila Esperança tem. Relojaria e ótica Rinaldi, cuidando dos seus olhos. É o veludo dos seus olhos, está na Relojaria e ótica Rinaldi. Farol Shopping, preparando aí também um grande Natal, além da CDL. Maior centro de compras de toda a nossa região, cinema, atrativos, entretenimentos, está no Farol Shopping. Valeu? Vá até lá, que é uma maior diversão também da região.
CDL prepara para você o melhor Natal. Vai ser um Natal espetacular dos últimos tempos. Isso a gente pode garantir. Já começou a iluminação de Natal aqui em Tubarão. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta, este é o Conversa de Botequim, o bastidor aqui tá bom também, viu? Provida, cuida de você, cuida da sua saúde, um abraço aí, o grande Fábio, gerentão da Provida, doutor Ney, doutor Jaiminho, né? Doutor Varney Viana, tantos, o doutor Geraldo Altoff, gente boa aqui, comando a melhor e mais especializada clínica do sul do Brasil, é a Provida. Supermercados De Pieri, vai lá amanhã, gente. Tem mais de 1000 ofertas no final de semana esperando por você no De Pieri de Oficinas, Fábio Silva e Vila Esperança. Falar em produtos com qualidade e preço bom é no Boteguinha Materiais Elétricos, além de Rinaldi Relojaria e Ótica Rinaldi. Cuide bem dos seus olhos, tá? E joia de presente. Agora é o momento certo, né? Presentear sua amada, seu amado, com joias da Rinaldi, 70 anos de tradição. Pode completar, Dura. Não, eu estava falando, não tem que completar nada, botou numa saia justa agora. Saia justa, tu estava falando, eu pedi um intervalo, tu ia falar, não lembra mais? Não lembro. Então segue o enterro. Eu não lembro que nos bastidores aqui nós estávamos falando de outro assunto, né? Mas eu não lembro o que é que nós estávamos conversando, Antônio. Tá. Me ajuda, Mas o que é agora? Leia aí o... Não vou ler, porque o assunto aqui... O Lúcio trouxe um relatório muito legal aqui, ó. Não, isso aqui são só algumas... Aliás, a Copa do Mundo já vai vir logo, né? Então, já, graças a Deus. Flamengo já foi campeão, né? Já foi. Você comemorou bastante, o Flamengo. Muito. Até eu estou desconfiado que não foi o Flamengo que você comemorou. O apito amigo, né? Hã? Não. É vermelho? Hã? Não estou falando de futebol, Antônio. Estou falando de outra coisa aqui. Tu falou no Flamengo. Ô, Lúcio, o que é que você realmente comemorou? A vitória da democracia. Isso. Gente, assim, ó, o pessoal mais novo não tem noção, não tem ideia da importância que é a gente poder ir, como a gente foi domingo, lá votar. Cada um depositar o seu voto, seja na esquerda, seja na direita, no centro, na extrema esquerda. O importante é que nós temos o direito ao voto. Estou falando isso porque, assim, ó, pode parecer bobagem, mas isso é básico. É muito importante falar nisso, reavivar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas não lembram de como era a ditadura. Não sabem o que é viver numa ditadura. Seja na Venezuela, em Cuba, Coreia. Ditadura de esquerda, de direita, nenhuma delas presta. Não tem coisa melhor do que a gente poder votar, exprimir, nós podermos falar aqui, entende, Dura? Dizer assim, ó, o nosso presidente é ruim, e ele era ruim. Mas se eu estou numa ditadura, se eu falar isso, eu vou para o paredão em Cuba. Meu Deus. Se eu falar isso na Coreia, o cara não fala. O cara está morto. Não dá tempo nem de Então, abrir assim, a ó, boca. o direito de nós podermos criticar, protestar, espernear, isso é importante. E quase nos tiraram. Como? Mas a democracia também é saber aceitar, né? Tem que saber aceitar, é óbvio. A democracia, a política existe para isso. Começa por aí. A política é a arte de negociar, né? A política substitui o quê? As guerras. Se não tivesse política, a gente viu agora aí na Rússia e na Ucrânia, faltou o diálogo ali, faltou a política. Agora, por que eu estou falando isso? Porque até aqui em Tubarão tem gente que vai na frente do quartel pedir para voltar à ditadura, a intervenção militar. Gente, Não assim, tem ó, noção, né? protestar é do jogo. Qualquer um pode protestar dentro da lei, porque até para protestar tem as regras. O que houve aí na BR não foi bloqueio, isso não foi protesto. O bloqueio é crime. Protestar não é crime. Protestar é crime numa ditadura. No Brasil nós podemos protestar. Agora, nós não podemos, nós aqui, ó, vou dar um exemplo bem claro. A maioria dos eleitores de Tubarão votou no Moisés para governador. Ele foi o mais votado aqui na última eleição. Perdemos a eleição. Quem ganhou foi o Jorginho.
Vamos bloquear aqui a saída de Tubarão agora, vamos bloquear a BR, não vamos deixar o pessoal de Criciúma passar, nem o pessoal de Florianópolis descer, porque a maioria dos nossos votos em Tubarão foram para um outro candidato que perdeu. Não tem sentido isso. O Coronel Armando não se elegeu, o Caio não se elegeu, não conseguimos eleger o Caio. Então vamos protestar enquanto o Caio não for reconhecido Nós falamos deputado. aqui, né? O nosso protesto foi falar aqui. Exato. Entendeu? Que perdemos uma oportunidade de termos um deputado federal. Exato. Perdemos uma grande oportunidade. Então, eu quero concluir, pode concluir. Só para concluir, as pessoas têm ideia do que estavam protestando, que é para pedir por uma volta à ditadura, porque estavam pedindo estão pedindo o quê? Pelo que eu entendi, a intervenção militar, não é? A intervenção dos militares. Eles querem uma nova eleição? Não. Eles querem que os militares assumam o poder. Fechem o STF, fechem o Congresso e coloquem o general lá no lugar? Ou não é isso, Dura? Ou eu entendi errado? Não, é bem isso. Eu concordo, porque existem dois processos que estão acontecendo pós o resultado da eleição. Diz o seguinte, né? Eu participei de muitas eleições, eu perdi eleições e ganhei eleições. Quem me disse que eu perdi e ganhei foi as urnas. E, enfim, as urnas, mas posso pedir recontagem, pode pedir uma série de coisas. O resultado, as urnas elas falam muito forte, as urnas. E a Constituição é muito clara. Com a urna eletrônica não dá para pedir nem recontagem. Não, deixa eu falar, o voto, ele é tão importante, a coisa mais interessante da democracia, que a gente fala tanto nessa palavra democracia, mas às vezes o cara tem que ir para os livros e estudar um pouco ela, estudar a história da democracia, de onde ela veio, nesse país, principalmente nesse país, o que a urna, para mim, ela diz a Constituição é muito clara, 50% mais um, toda associação que se conhece, qualquer eleição para governo, se ela não serviu lá, ela não serviu para governador, ela não serviu para senador, ela não serviu para deputado federal e nem para estadual. Agora, as pessoas têm que entender a tal de aceitar. Esse protesto, para mim, na frente do quartel do Exército, essa questão dos caminhoneiros, que nós vamos entrar agora, tem clima de Copa do Mundo e de um Capitólio fracassado. Quem financiou? Quem que organizou isso? Alguém organizou, esse processo. Porque já estava programado. Já se sabia lá, antes da eleição, que iria ter o protesto dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal, nós publicamos no Diário do Sul, na edição de final de semana, a Polícia Rodoviária Federal já tinha acabado com as folgas, chamado os seus agentes para estar de prontidão na segunda. Já estavam prevendo que ia ter manifestação. Foi dito isso para a imprensa. Agora, a gente sabe que para ter uma manifestação, tem que ter uma organização, tem que ter alguém que organiza, alguém que financia, alguém que banca. Porque não foi o autônomo. Autônomo porque os donos de transportadoras sentiram muito em 2018, se eu não me engano. Agora tem o seguinte, eu não sou contra de maneira alguma o protesto, mesmo dos caminhoneiros, dos taxistas, lambretistas, de quem quer que seja. Mas desde que o direito de ir e vir seja aberto, seja livre. Se quisesse fazer os seus protestos, fizesse no acostamento ou imposto de gasolina, parassem mesmo, porque a despesa ali ia ser deles próprios. Agora, eu tenho conhecimento de gente que ia fazer hemodiálise e não conseguiu passar. Eu conheço gente, a questão depois abriram para ambulância e tudo mais, veementemente contra esse processo de fechar tudo. Mas qual o motivo? Eu perguntava para mim. Então tá, eu vou atrás do motivo. O diesel tá muito alto, é um motivo. O pneu tá muito caro, é um motivo. Não, o preço do caminhão tá nas alturas, é um motivo. As estradas estão esburacadas, é o motivo. Opa, a reivindicação é justa, porque é deles ali, mas não precisa fechar ali, deixa o pessoal passar. Mas não, o motivo maior foi o resultado das urnas. O resultado das urnas, aí eu fiquei pensando assim, para aí. Não, e olha só também. A respeito disso, eu fui ontem, a Capivari, foi ontem, né? E morreu lá, Dura,
Uma amiga nossa, que eu acho que tu conheceu, a da Alvina, irmã do Geraldo Gouveia. Sei, não sabia. Do Geraldo Gouveia ali, a Vina, da Alvina, o nome dela, que ela foi professora, né, muitos anos. E ela faleceu e tem um filho que mora em Curitiba. Eu não sabia. Ele não conseguiu passar para vir o enterro da mãe, ó. Por causa de protesto, que é isso. O cara não conseguiu se despedir da mãe dele. Não, nós estamos falando aqui, negócio talvez as pessoas estão nos vendo, estão dizendo assim, porque aí isso é Lula, porque agora o negócio, o Bolsonaro disse que é Lula. Tava um perigo tão grande que a gente não podia falar mais nada. Um fala que é da esquerda, a esquerda já fala. Então o que acontece? O único problema, o único erro que eu vejo foi justamente esse, da questão dos caminhoneiros. Muito bem. Agora tem um outro protesto vindo aí. É justo protestar? A Constituição te permite protestar, fazer o seu protesto. Esse que está aí, pacífico e tal. Mas o que estão reivindicando? Isso me preocupa, não saber o que estão reivindicando. Não, por que aconteceu dessa vez? Tudo foi porque o Bolsonaro não reconheceu a derrota no domingo. Em qualquer outra democracia, aqui no Brasil, nos 30 anos para cá, desde que teve a eleição em 89, a primeira, que nós podemos voltar a eleger o presidente, quem perde reconhece a derrota, parabeniza o vencedor, sim, claro, recolhe as bandeiras e vai trabalhar, como disse o Lula, vai lamber as feridas até a próxima eleição para tentar reconquistar o poder. Isso é democracia, faz parte do jogo. Aqui em Tubarão é assim, no governo. O Moisés perdeu a eleição, deu uma entrevista para a imprensa. Foi a primeira vez na história também que o presidente não cumprimentou o outro. Né? Sim, porque o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Olha o que o Moisés fez. O Moisés, nosso governador, perdeu a eleição para o Jorginho. Final de tarde, desse domingo, parabenizou o Jorginho, se colocou à disposição para fazer a transição, porque o governo não é do Moisés, é do povo, ele está ali como um gerente para nós, ele é o síndico do nosso prédio. Mas o que vocês acharam, então, já que tu tocou nesse assunto aí, na ferida toda, que foi uma ferida realmente que não cicatrizou, né? Mas o que vocês acharam depois, né? 48 horas, praticamente 48 horas depois, o Bolsonaro veio a público, falou, né? Deu lá 3 minutos, falou 2 minutos, nem 3 minutos chegou, falou, se dirigiu ao Supremo. Não parabenizou o Lula naquele vídeo. Não parabenizou o Lula. Não pediu para pararem os protestos naquele momento. Não pediu. Ele não pediu, ele foi pedir ontem à noite, quando já estava esvaziado. Exatamente, eu ia chegar nisso. Né? Então, quer dizer, quando já estavam tanto quanto... Aí ele foi lá solicitar, mas não fez. Então, até achei assim uma atitude de grandeza. O do vídeo de ontem? O do vídeo de ontem à noite, de quarta-feira? Tudo se refere, Antônio? Dele ter pedido para parar, para acabar, desbloquear, né? Da tarde ele esteve com o STF à tarde. É porque a Sim, medida, esteve com o STF. É porque a assessoria dele mostrou o estrago na imagem dele. Sim, porque a metade do PL, derreteu, os eleitos deputados, derreteu a imagem o senador Mourão também foi para cima. Uma série de aliados disseram assim, eu sei disso. Você viu deputados na frente? Você viu deputados do PL na frente? Ele é turrão, todo mundo sabe. O que eu quero dizer Mas é o seguinte, olha aqui, teve que ser maleável. O Lúcio falou uma questão, se ele deixou a expectativa de que tinha uma bala de prata, certo? Bala de prata. E aí todo mundo ficou, claro, perder não é legal, cara. Perder ele ia pegar vampiro. Mas também você pode perder grande, como você pode perder e sumir do mapa. Não sei o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Mas Bolsonaro, vou falar para um lado também, o outro lado, ele leva um capital político muito forte, muito grande, de 58 milhões de votos. Ele fez uma bancada no Congresso Nacional, tanto de Senado quanto na Câmara Federal, mas bota a Câmara com a cara dele, com o jeito dele, desse turrão, dessas coisas nada, e dessas coisas que ele ensinou durante 4 anos, certo? Que levam para lá. Então, na minha opinião, ele cai grande, tá entendendo? Ele cai assim, dizendo assim, poxa, onde é que eu tô? Se eu sou ele, eu estou falando numa TV aqui, se eu sou ele, eu faço, eu vou administrar esse... Estraga? Não, esse quinhão que eu tenho aí, essa parte que eu tenho de 58 milhões de votos e tenho todo esse Congresso. Essa para mim, era o grande negócio. Porém, tem um pequeno detalhe que ninguém está se apercebendo.
ele não tem partido. O partido não é dele. O PL não é dele. Ele correu 10 partidos até agora na vida pública. No momento que ele tivesse um partido que fosse dele, porque Isso o Lula falou no debate, né? Convenhamos que nós temos 27 partidos, 36 O partidos. Lula falou para ele isso no debate. Foi. Não, falou isso. Então, Ele tentou criar o dele. ele tentou criar o dele. Não conseguiu, não teve assinatura. não deu tempo. Mas eu entendo Não, que... deu tempo, viu, Dura? Deu bastante Deu tempo, mas ele não... Ele não conseguiu o número mínimo de assinaturas que precisava. Isso. Agora, tem uma situação que tem que entender isso. Ele tem um capital político, é verdadeiro. Ele tem que administrar esse capital político. O difícil problema é saber se ele vai poder usar daqui a 4 anos. Essa é a grande incógnita. Todos esses protestos que estão acontecendo, mesmo eu acho que não, sabe por quê? Eu não O sei. que Tem que pode dar uma ou não olhada pode nisso. acontecer com ele, né? Antônio, a maioria dessas A hora pessoas... que ele perder a imunidade, né? Perfeito. A maioria dessas pessoas que estavam na rua foram enganadas, Dura. Assim, ó, por que o Bolsonaro só se manifestou ontem? Antônio, tinha uma fake news que foi espalhada pelos grupos de WhatsApp que dizia que o Bolsonaro só podia se manifestar 72 horas após a Não eleição. existe isso. E as pessoas acreditavam ali. E acreditaram, a gente viu, quem é da imprensa sabe, eles acreditaram que o ministro lá tinha sido preso, o Xandão. Os caras falaram isso pra mim. o Alexandre Moraes está sendo preso, os Há caras uma hora que vibraram, agora está comemoraram. sendo preso. Quer dizer, Que isso? Eu vou no Twitter, porque o Twitter é uma coisa muito Isso. interessante. Eu vou lá, pô, mas onde é que está isso? Então, assim, ó, esse protesto foi baseado, a maioria daquelas pessoas que estavam ali não sabiam pelo que estavam protestando, não tinham noção, estavam protestando ali porque ficaram desapontadas, queriam ver o seu candidato eleito, seria natural, mas foram usadas como massa de manobra. O Bolsonaro ficou quietinho 3 dias, que era para deixar esse pessoal 3 dias feito bobos ali, ele sabia que não ia dar em nada o protesto, e para tudo isso é massa de manobra. Mas o Lula tentar foi manter o capital inteligente político. também, já em seguida, né? E já foi para o público, já foi para o povo, já tinha um caminhão lá, né? Não, Faria mais, esperando não, ele. estava qualquer preparado um. para os dois lados. Não, para os dois lados. Os dois lados estavam preparados isso. Não, o Não, Bolsonaro eu ganhou sei. também. Os dois lados, Sim, o Bolsonaro também sim. estava preparado, Sim, caminhão, sim. festa. Mas o Lula, Estava preparado o tudo isso. Lula foi ligeiro no gatilho. Antônio, né? mas vamos fazer o seguinte, olha só, todos ali, né? se o Bolsonaro tivesse O ganho... Lira, o Arthur Lira, que fez lá o pronunciamento dele também, já parabenizou o Lula, já se colocou à disposição. Quer dizer, a turma do Centrão já começaram a... O que é natural, é instinto de sobrevivência deles, né? Não é à toa que eles estão lá há muitos anos, né? Agora, pode falar, Dura, por favor. Não, eu quero. O Antônio falou Centrão. O Centrão, ele não é um partido político. O Centrão é uma força política. Sim, claro. Eu sempre digo que é a força política do baixo clero. Que aí tem o líder lá no meio clero e o alto clero fica olhando para aquele meio líder e consegue olhar lá embaixo. Porque eles querem espaço. Eles querem espaço. Podemos falar do orçamento aí oculto, do orçamentozinho aí e tal. Então, eles sabem que eles adoram o poder. O Centrão esteve com o Sarney, esteve com o Fernando Henrique, esteve com o Lula, 12 anos, com a Dilma, com o Temer, e esteve agora com o Bolsonaro. E vai estar com o Lula novamente. Eles se conhecem, eles se entendem, eles moram no segundo andar, que a gente não consegue. Nós não conseguimos subir, nem pela escada, imagina pelo elevador. Tu falou aí, Dura, tem 4 mulheres que podem ganhar ministério, né? Hã? Não sei ainda, mas acho que sim. Não. Deixa eu só concluir aqui. Pode ter certeza. E nós que ficamos aqui na chuva, muitos protestando não sei o quê, e para quê? Se as urnas estão ali. Eu digo sempre, tanto no meu programa de rádio, como em qualquer situação que eu sou solicitado. Se me provarem, se me apresentarem uma prova, se ele tem uma bala de prata que dissesse assim, eu não aceito o resultado das urnas porque foi fraudada, foi roubada. Eu serei o primeiro democrata a ir para frente e dizer assim, eu concordo. Está errado, foi fraudada, vamos ver o que é que vai dar. Isso sim. Dizer também que o processo, que ele foi prejudicado antes, é uma opinião minha, antes em alguns pontos, sim, foi prejudicado, Xandão, não sei porque ficou mais famoso. Porém, tem que analisar também, 10 dias antes, o que aconteceu com o senhor Roberto Jefferson,
que era aliado. O que aconteceu, a fala do seu Guedes, que é o seu ministro em relação aos aposentados, e principalmente a maior loucura que aconteceu, uma deputada eleita com arma em punho na rua. Dura, mas se Isso eu penso. Se for falar em Tá prejudicar... aí o defeito tá aí todo. Olha Tem só, esses motivos também. se for falar em prejudicar, em 2018, nós tivemos a delação do fim do mundo há 10 dias da eleição, feita por um juiz que depois se comprovou parcial. Nós tivemos, em 2018, a prisão do candidato que era líder nas pesquisas do Lula. O PT, na época, poderia ter ido para a rua reclamar que foi prejudicado, e ficou comprovado isso depois, foi visto. E se o MST tivesse ido para a rua, queimar pneu, fechar a rodovia, a polícia rodoviária ia transformar o Camburão em câmara de gás de novo ou ia lá negociar com os petistas lá e dizer, meu amigo, estamos aqui para servir vocês? Né? A gente precisa, estou prevaricando, mas a gente tem que fazer uma ceninha aí para a imprensa, como a gente cansou de ver nesse... Não, né? Se for para falar em prejudicar, o PT foi muito mais prejudicado lá em 2018 do que o Bolsonaro foi agora. Mas quando eu falo em prejudicar... Outra coisa, só para... O debate está indo... Para fazer mais... Estava florindo, quer fazer intervalo de novo? Não, para fazer mais uma colocação, fugiu agora. Pois é, estava florindo aqui, estava indo bem, que eu ia contrapor o meu colega aqui. Boa noite, Antônio, aqui é o Polenta, o programa está ótimo, manda um grande abraço ao nosso amigo ercilista Dura. Ele não gostou. Obrigado, Antônio. Já, até domingo, Polenta. Até domingo, Polenta. Hein, Polenta? O Lúcio Flávio aqui, mano, personalidade também do nosso meio... Dos melhores jornalistas. Aqui, pô. O cara que tem uma longa história no jornalismo, né, no jornalismo escrito nosso aqui, porque tem o melhor jornal de toda a região, que é o Diário do Sul. Manda um abraço para ele, Polenta. Que é isso? Estou te desconhecendo. Um abraço para ti e para a dona Elza. E estou esperando aquela galinha ensopada, né? Tu dissesse que ia fazer, já vai fazer 2 anos. Como é que é? Esse abre esse leque aí para eu, o Duro, o Lúcio, e aí comer uma galinha contigo. Voltamos já, este é o Conversa de Botequim, em nome de JB Boteguinha, material elétrico é com o Boteguinha. Ali na Altamiro Guimarães tem a melhor loja de material elétrico, que é JB Boteguinha, material elétrico. Relojaria e ótica Rinaldi em 3 endereços no coração de Tubarão. Não passe dificuldade com os seus olhos, vá até a Rinaldi. Tem muita gente aí, hein? Muita gente no mercado. Mas a Rinaldi tem 70 anos de tradição. Então não é qualquer lojinha, né? 70 anos de tradição cuidando da sua visão. Farol Shopping, o maior centro de compras de toda a nossa região, está no Farol Shopping. E CDL está preparando o Natal mais espetacular dos últimos tempos. Falar em Farol Shopping, Dura e Lúcio, eu quero só passar um pouquinho, porque eu recebi uma mensagem do Paulinho Saquete a respeito do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite está impressionante como ele está doentio, magrinho. E não faz 1 ano que ele esteve aqui em Pedras Grandes conosco, né? E ao retornar daqui para o Rio de Janeiro, ele foi internado. Fez cirurgia, voltou para casa e agora está acometido de um câncer que está, né? E ele ainda lá sinalizando, caminhando no hospital. Enfim, força aí, Dinamite, a gente está contigo. Para mim foi o maior ídolo que eu conheci, né? Gente boa demais. E eu tinha o contato dele, porque perdi o meu celular, quebrou e eu perdi todos os contatos. Mas a gente está aí em oração para que tu consiga vencer também essa batalha aí. Voltamos já, não saia daí. Atenção Capivari de Baixo e região. O Parque de Diversões Garcia chegou. Estamos no centro de Capivari, ao lado da Praça da Bandeira. Quinta e sexta, a partir das 19 horas.
Sábado e domingo, a partir das 17 horas. Ficamos em curta temporada. Não percam! Ortonil, uma loja completa na linha de produtos ortopédicos, botas imobilizadoras, talas, joelheiras, tornozeleiras e tipóia, produtos médicos e hospitalares, produtos para conforto, almofadas e massageadores, produtos fitness, halteres, tornozeleiras com peso, rolos para exercícios, além de cadeiras de roda e banho, andadores, modeladores, meias compressivas e muito mais. Ortonil, Avenida Marcolino Martins Cabral, fone 3632-0387, Centro Tubarão. A Mimo Pediatria surgiu da idealização e sonho de 5 pediatras apaixonados pela promoção e saúde da criança. A clínica conta atualmente com mais de 15 especialidades. Além disso, nosso mais recente projeto foi a idealização da Mimo Vacinas. O atendimento da Mimo Vacinas é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 19 horas, sem necessidade de agendamento. Somos uma ferrovia reconhecida além da extensão dos nossos trilhos. Olha, pai, o trem. Com centenas de colaboradores, percorremos 14 municípios, contribuindo para a economia da região sul de Santa Catarina. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. Estamos de volta, Conversa e Botequim pela nossa UniTV. Muito obrigado a você, sempre ligado conosco. Lembrando que o programa conta sempre com o apoio também de Supermercados De Pieri. Supermercados De Pieri abre amanhã com grandes ofertas. Seu fim de semana garantido com ofertas está no Supermercados De Pieri de Oficinas, Fábio Silva e Vila Esperança. CDL preparando o melhor Natal dos últimos tempos, além de Rinaldi, JB Boteguinha, Provida, Sergal e Prolincoln, Vigilância Estou me Eletrônica. pedindo ao diretor, que é o Fabrício, né? Um dos melhores diretores é o Fabrício? É o Fabrício. Está lá, o Fabrício? Pode ser o Felipe. Fabrício. Ô, Fabrício, no meu zap, manda o link. Tá todo mundo perguntando o link aqui, o link para assistir o programa, Antônio. Querem me ver e tal. Só eu, né, Antônio? Só querem me ver. Tá bom. Aí tá, tem o Lúcio Flávio no meu lado. Ah, também pode. Mas o Antônio... Não, tá, o Antônio também. Não tem Antônio, problema. manda o link aqui pro meu zap, ô diretor, por favor. Muito obrigado. Que autonomia que eu tenho, não, Antônio? É verdade. Antigamente eu tinha até medo de falar aqui. Boa noite, Antônio e amigos. Não dá para comparar o PT, 16 anos de governo, com o Bolsonaro, 2 anos de pandemia, guerra na Ucrânia, sem contar que foi o primeiro governo com teto de gastos que o Lula já quer furar. Não, quem furou foi o Bolsonaro. Só é importante dizer isso em nome da correção jornalística. Né? Quem prometeu aumento de R$ 1.400 no debate da Globo Quem mandou não foi aqui Lula. foi o Adilson Adriano Fernandes. Isso, mas só para a gente restabelecer a verdade aqui. Ó. O Bolsonaro foi o maior fura-teto da história com Guedes agora esse ano. Deixou uma conta para nós do tamanho de um bonde para pagar o ano que vem. Vai aparecer logo. Que vai aparecer, já está lá. Hoje o Alckmin na transição já estavam lá fazendo as contas de quanto que vai custar isso. Né? Eu não estou defendendo um nem o outro, mas a gente tem que deixar claro o que de fato é. É verdade. Está aqui também. Boa noite, meu querido amigo Antônio e equipe. Boa noite a todos que assistem
ao Dura, que eu estou sempre ligado no programa dele e o convidado. Grande abraço do Zezinho Cabeleireiro. Grande Zezinho, Zezinho, candidato a vereador. Obrigado, hein, querido. Um forte abraço para ti também. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado, querido. Boa noite, concordo plenamente com o Lúcio Flávio, pois confundir a educação com ditadura seria o mesmo que confundir a democracia com vale tudo. Perfeito. Cumprimentos a todos aí da mesa. Abraço, Gustavo, do bairro Vila Moema. Falou bem, hein, Gustavo? Tá bem, hein, garoto? Um abraço. Muito obrigado aí pelo carinho. Tá? Vamos seguindo aqui? Que não se pode, Antônio, é que não se pode ir contra a democracia. Isso é o básico, gente. É muito fácil defender a democracia. É muito fácil, é muito simples. Agora, tem que entender, a democracia impõe o seguinte aspecto. Se o Bolsonaro tivesse ganho no último final de semana e o PT que estivesse na rua protestando, nós teríamos que aceitar também o protesto do PT. E teríamos que, como imprensa, também cobrar se eles estivessem fechando as rodovias. Teríamos, como a gente sempre fez. Teríamos que dizer, está errado, isso não é protesto, isso é crime. Crime. Então, as pessoas têm que entender que quando a gente fala isso na imprensa, nós não estamos defendendo um lado ou defendendo o outro. Protestar pode, né? Pode sair na rua, eu discordo, tal, e põe cartaz, sai, coisa, Sim. tal. Agora, não tira o direito de ir e vir, né? Não pode, exatamente. Aí já é baderno. É interessante essa análise aí. As pessoas têm uma facilidade muito grande quando os dois lados estão polarizados, muito polarizados, e os extremos, às vezes, parece que querem aparecer, mesmo os extremos, eles tentam se encontrar, que a culpa sempre é do mensageiro. Sempre a culpa é do jornalista, do mensageiro. Eu não posso compactuar com essa situação. Eu acho que o nosso direito é informar. Nós não temos nem o direito de ter a nossa própria opinião, porque a gente é acusado de uma série de coisas quando os extremos estão aí. Você mesmo sentiu na pele esse tempo, você que fazia os seus ensaios lá, os seus textos, que eu adoro, que eu recomendo que leiam, certo? Aí eu sei que você sofreu muitas situações, eu também já sofri uma certa pressão. O Antônio também não falar aqui ou defender uma certa causa. Então, eu acho que não pode matar o mensageiro. Tá? E tem que discutir, tem que dialogar. O importante é dialogar. Nesses protestos que houve aí, eu concordo com uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam. Tinha faixas que diziam assim, ó, Supremo é o povo e todo o poder emana do povo. Perfeito. É óbvio. Quem óbvio, pode tá ser lá? contra isso? Né? Pode? E o povo decidiu domingo eleger um presidente. Como ele decidiu eleger um governador, como decidiu no começo do mês eleger deputados, Mas o Supremo está sendo muito... diriam assim, muito autoritário. Não. Muito, não. Muito exigente, né? Quer dizer, por um lado ou por outro, o Supremo tem uma participação efetiva no resultado das eleições. Que bom que tu falou nisso, Toninho, eu já ia me esquecendo. Assim, ó, a gente vai levar um tempo ainda. Claro que está todo mundo no calor do momento, as pessoas não estão muito movidas pela emoção ainda. Mas se nós tivermos eleição esse ano, se a democracia foi mantida, nós vamos ficar devendo ao Alexandre de Moraes. A atuação firme do Alexandre de Moraes foi graças à atuação do Supremo. Se não fosse ele, se fosse um Supremo de mão firme... Inclusive no TSE, né? No ele TSE. Ele tem autoridade para fazer o que ele fez. Ele mandou desbloquear tudo. Mas não é que ele mandou... Ele autorizou, ele autorizou. Ele disse mas lá... o judiciário ele é provocado. O judiciário é provocado. É uma provocação. Eu fiquei ouvindo aqui... Ele não age por conta própria, assim, eu vou fazer isso. Não, alguém provoca isso. E aí ele vai em cima da investigação e vai alguma coisa. O bolsonarismo, ele não faz por conta própria. O bolsonarismo divulga uma fake news, mas ele, como presidente do TSE, ele é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Cabe a ele a palavra. Mas para desbloquear? Para mandar não, desbloquear? Mas houve investigação, houve uma provocação. Alguém faz uma denúncia, alguém provoca, e aí... o exemplo é o Ministério Público, em qualquer situação. O Ministério Público está lá,
certo? Que bom que fique lá, Mas de isso repente, não é o poder ano de inteiro. polícia? Não é poder. No momento que você provoca o Ministério Público, ele age. Ele vai, trabalha, investiga e vai até o fim. Eu concordo em parte contigo, em parte. Só para deixar Pra claro, concluir. só para concluir, desculpa, nesse último caso aí, domingo, por exemplo, teve denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal estava parando os ônibus no Nordeste que estavam levando eleitores pobres para votar. Né? E a Polícia Federal estava fazendo lá uma operação padrão, fazendo blitz, dizendo, o pneu está careca, manda embora, que era para não deixar o eleitor ir até lá votar no Lula, majoritariamente era do Lula. O Alexandre de Moraes não podia simplesmente chegar e determinar lá, chamar o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi provocado pelos partidos de esquerda, PSOL, PT, da coligação do Lula, que entraram lá no Supremo com a denúncia, olha, está havendo um crime eleitoral. Aí o juiz acionado tem que intervir. Não é que ele estava em casa vendo a televisão. Que agora eu vou discordar em partes. Nunca numa eleição foi aceito que se levasse eleitor. Nunca. Não, mas não é, mas não é Não, eleitor como... mas parei, tem uma coisa. Não é pau de arara. Carro, van, tal. Tem um detalhe, Lúcio, que eu também não concordo muitas vezes. Eu gosto de discordar. Porque, veja bem, Lúcio, no momento que a Carmen Lúcia autorizou que as prefeituras não sofressem penalidades por liberar o transporte gratuito para quem quisesse votar, ela não está dizendo que o ônibus sai daqui do bairro Odeon e tem que ir lá em todos os colégios eleitorais. Ela não fez isso. Não, claro, é o ela circular fez assim, normal. a linha circular, circular. o metrô, tudo isso. Mas lá, quando a Polícia Federal atuou, tinha lá muitas vans e ônibus de lotação, direcionado com eleitores. Aí tem que Mas todos são mesmo. eleitores, né? Aí não era assim. Agora, a resolução da Carmen Lúcia não foi para isso, foi para transporte público. Não, Não, ó, sei. vamos lá. Primeiro, Vamos discutir isso, legal. Vamos discutir. Primeiro, a questão dos ônibus. Foi liberado e vergonhosamente, na nossa região, só em Bituba liberou. Porque o prefeito é do PSB e o PSB também estava coligado com o PT. Sim, mas E o Alckmin, o vice-presidente, é do PSB. Mas aí nós estamos pressupondo que o eleitor pobre maciçamente votou no PT. Depende de cada região de onde você está pensando, porque aqui não foi preciso. Transporte Pode ter público. tirado o voto do Bolsonaro, certo? Pode ser. Muito eleitor pobre não foi votado domingo Claro. porque não tinha dinheiro para o ônibus. Talvez Mas esteja recebia o aí Auxílio nos Brasil? 31 milhões de votos de abstenções. Pode estar. Pode estar. Exato. Agora, o fato era uma festa da democracia. Não custava as prefeituras aqui terem liberado o transporte público, Mas não é? nunca foi feito isso, né, Lúcio? Não. Nunca foi feito uma resolução do Supremo ou do TSE, do Supremo, foi Supremo, a Carmen Lúcia, liberar isso. Nunca. Isso era crime eleitoral. Não, Dura, já Não tinha era sido crime liberado. eleitoral? Na outra já foi. No dia da eleição, sim. Para o transporte público gratuito Não, no dia mas da eleição, aí, sim. Dura, aí o que caracteriza crime eleitoral, não sou aqui o entendido, bam, mas naquela época o que caracterizava era tu ir lá buscar o eleitor, Levar para votar. para pegar o eleitor e para levar para a urna tal, para levar lá. Ali o transporte coletivo é para facilitar eu que moro, vamos supor, no Capivari, mas voto em Tubarão. Então Sim. tem que vir a Tubarão votar. Então, o transporte seria para isso, para te trazer a Tubarão. É. Mas porque a Polícia Federal não para te pegou... pegar na tua casa. Mas o que a e Polícia levar Federal na pegou urna. foi para contra a lotação. Bom, aí Lá no Nordeste. Do Nordeste. Aí é outra... Por que peraí, se teve uma questão de assédio eleitoral, teve vários, inclusive aqui no nosso estado, né? Em todos os sentidos. Ali se sabe que a Polícia Federal fez uma operação para prejudicar aquele eleitor pobre que lá no Nordeste presumivelmente votaria no Lula, né? Claro. Né? Deixa eu dizer aqui para vocês conhecem o J. Raulino, que tem um programa na Rádio Hits lá de Laguna, Dura? Claro, conheço. Já sim, fosse claro. entrevistado por ele? Não, eu não fui, mas de que tu me levar, eu aceito. Tá, eu vou te Mas convidar leva o para ir Lúcio lá. junto, Vou eu ver adoro. com ele direitinho. Adoro bater um papo com o Lúcio aqui junto. O Lúcio também. Seria interessante, Raulino, hein? Um bate-papo aqui com nós três, conosco aqui, tá? Boa noite, Toninho. Meus entrevistados do próximo sábado são os membros do Grupo Hospício Lagunense, que é um grupo de WhatsApp, que eu também faço parte. Hospício Lagunense. O Márcio, o Edson Carbone e Diego Antunes.
Aproveito para cumprimentar seus convidados e digo que o programa está muito bom. Um grande abraço a todos. Portanto, no próximo sábado, o pessoal do Hospício Lagunense, um grupo de WhatsApp, serão os convidados do meu amigo J. Raulino, no J. Raulino e o Cidadão da Rádio Hits de Laguna. Um abraço a todos e bom programa no próximo sábado, viu, meu amigão? 2018 já era. Uhum. É o transporte urbano, né? Sim, mas circular. Transporte público, né? É. A discussão está aqui valendo ainda. Antônio, eu estou olhando aqui, tem tanta coisa, tanta gente, mais de 50 mensagens, né? Quero mandar um grande abraço para a Cleusa Marcelino, né? Berneira. Esse Dura se acha o dono da verdade. Ela coloca aqui, eu quero dizer que não. Quem? A dona Cleusa Marcelino. Ô, dona Cleusa, acertou certinho. Ô, dona Cleusa, não é isso, dona Cleusa, é que tem que ter contraponto, né? dona Senão o Cleusa. Flávio aqui vai tomar conta do processo. Não tem o dono da verdade, não. É que a gente se informa, é que a gente lê e elimina as fake news, só isso. Tá Olha certo? aqui, ó. A Dirce Cabeleireira quer mandar um Tá aqui, beijo. tá aqui. Agora a Dirce mandou um beijão pra mim, né? Agora, um abraço pro Dura, entrevista top, Antônio. Um abraço Viu? Tem pra coisa. vocês. Mas é isso, eu não dou bola Tá. pra fake news. Tá? É a Dirce Cabeleireira. Não dou bola pra fake Ela news. não perde um botiquim. Eu não sei também. nada, não sei. Obrigado, Dirce. É. Forte abraço. Vamos ver aqui. A tem Néia mais. tá dizendo aqui, ó, esse Dura é inteligente, não votou no Lula. Olha só como é, o eleitor é interessante, é legal. A Néia, o Gilmar Néia, ele diz assim, ó, ele não votou no... Olha, eu não vou revelar o voto, é secreto, mas eu estou aqui para o Lúcio Flávio tem... Eles estão dizendo que tu é PTzão, Lúcio Flávio. É só perguntar para o Lávio Falquete. Pergunta por lá, Falquete, 4 anos, como é que foi? Boa noite. O Haddad não reconheceu a derrota em 2018 e nem parabenizou o Bolsonaro. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a democracia do Superior Tribunal, do Supremo, né? Tribunal. Antônio, estamos precisando de um programa com a direção do Hercílio Luz para falar principalmente sobre a construção do estádio. Quem é que está mandando isso aí? Isso é coisa boa. Não, eu quero falar dessa coisa de reconhecer. Hugo Favarim. Essa coisa de reconhecer, Antônio. O que Quando o vai Lúcio procurando aí? pensa sobre a amizade do Lula com ditadores e investimentos naqueles países? Diga a palavra. Posso responder? Primeiro, o Haddad desejou sucesso sim ao Bolsonaro em 2018, foi pelo Twitter, estou até com a matéria aqui, dia 29 de outubro de 2018. O Haddad desejou ao Tarcísio de Freitas publicamente no domingo também, quando perdeu o segundo turno agora. Mas de 98, se você olhar aí, 98, em 98 o Lula não reconheceu a vitória de Fernando Henrique também. 98? Levou uns 15 dias, ficaram esperneando ali. 15 dias e tal, porque ele perdeu. Porque o Lula perdeu 3 eleições, 4 eleições ou 3 eleições, certo? E ganhou em 2002. Eu não vou... Nessa questão, aliás, Lúcio, já que estamos olhando a Constituição, já que a gente fala e lê um pouquinho sobre isso, não é obrigado um presidente, e não tem essa história de 72 horas de reconhecer quem ganhou, não existe isso, e ao mesmo tempo também não é obrigado um presidente reconhecer que o outro ganhou. Sabe por quê? Eu acho que faz parte da educação e da diplomacia, só isso. Aqui, ó. O Trump também não reconheceu o John Biden também. A minha irmã, Sandra Rodrigues, estava colocando aqui: o homem que esconde dinheiro na cueca faz parte da equipe de transição do governo Lula. Dura, quando o Lula provocou, o que o TSE fez? O Lula provocou? O Lula provocou o TSE? Fecharam a Jovem Pan, foi o PT. O PT provocou. Não fechou a Jovem Pan. Não fechou, mas ela colocou algumas palavras que não podia dizer. Se chega lá, eu chego lá, digo o Diário do Sul, que querido amigo Lúcio Flávio, é um dos diretores. O diretor, que não pode dizer alguma coisa, eu vou lá, provoco a justiça e ganho causa, eles vão ganhar a causa, eles vão chegar para o Diário do Sul e dizer, você não pode falar essa palavra, essa. Foi assim que aconteceu. Então o PT provocou. E não podemos, assim, eu não posso dizer que o Bolsonaro é um genocida se eu não tiver uma prova de que ele cometeu genocídio. Então eu não posso publicar isso. E nem posso dizer aqui na TV que ele seja um genocida. Mas as redes sociais aceitam, né? As pessoas as falam fakes falam, porque né? mas eu não posso dizer que ele é. Não, agora... Porque eu não tenho uma prova. Tem uma quente aqui, ó. Aqui, ó, quente aqui, ó. Mas eu não vou falar pro respondi seu o leitor. Lúcio Flávio aqui, ó. Pode dizer.
o segundo turno, o Bolsonaro, em termos de algumas situações do TSE sobre ele, foi mais forte que a do Lula. O Lula sofreu muito pouco, o PT sofreu muito pouco ações do TSE e o Bolsonaro muito mais. Óbvio, porque ele descumpriu muito mais Ele a também lei. quis colocar o Supremo no banco dos réus, né? Não, Também, Antônio, só para tem que restabelecer a levar em verdade. conta. Não, peraí, eu não sou nenhum nem outro. Não, mas aqui. para restabelecer a Mas verdade. a gente tem que contrabalançar tudo. É fato que a ONU, hoje, como poder moderador, está aplicando muito mais sanções à Rússia do que à Ucrânia. Por quê? Porque uma está descumprindo as regras internacionais. Óbvio. O Bolsonaro descumpriu várias. Parabéns pelo programa, ótima discussão. Uma pena o Lula ter voltado ao poder. Como iremos justificar para nossos filhos que o atual presidente já foi condenado e preso e só está em liberdade devido a uma manobra jurídica do Supremo? Grande abraço aos amigos. Rodrigo Cabral. Com todo o respeito, mas é um absurdo o senhor Lúcio Flávio elogiar o Alexandre de Moraes. Impossível defender esse ministro que instituiu censura em nosso país. É a opinião dele. Isso que é o bom da democracia. A opinião dele, a gente lê pode aqui. opinar. A gente lê aqui porque o programa é verdadeiro. É claro. Entendeu? Então a gente lê. E ninguém compete tá a fazendo- ele, ninguém tá compete a fazendo ele ofensa também pessoal julgar. a ninguém. Mas eu É questão de opinião. Tem um telespectador que eu opinião. fiquei de responder ali, que perguntou da questão do investimento fora, né, nas ditaduras. Isso. Né? Mas antes disso, só para dizer, Dura, em 98, só para lembrar, o Fernando Henrique instituiu a reeleição no Brasil, que não existia, e aplicou a ele mesmo. Isso, na época, assim, a maioria da população estava feliz, estava contente, uma aprovação, porque o Plano Real tinha dado muito certo, as pessoas não reclamaram, mas foi uma sacanagem com quem estava na oposição, que naquela época era o PT, o Lula. Por isso que o Lula levou mais tempo para reconhecer a derrota. Nessa questão que o telespectador levantou, gente, assim, ó, o problema está aqui, ó, é muita fake news no celular. O governo brasileiro não investiu lá no Porto de Mariel, em Cuba, essa besteira aí. Quem investiu foi a Odebrecht. A Odebrecht é uma empresa brasileira que pegou dinheiro do BNDES, como qualquer outra construtora pega. Não é que o governo deu. Isso já foi devidamente esclarecido, não tem nada a ver. O Lula fazia lá com Cuba. O Lula é amigo do ditador da Nicarágua? E nem por isso eu vou elogiar ele ou criticá-lo por causa disso. Vou deixar de ser imparcial. Claro que ele não deveria ser amigo de ditadores. Como o Bolsonaro também não deveria ser do amigo lá do Viktor Orbán, na Hungria. Está errado. Mas não é isso que nós estamos analisando. Há controvérsias, porque se uma Odebrecht ela foi e fez várias obras em Cuba, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, enfim. Na África também. Na África também fez. Tem uma essência, vamos dizer, não vamos nos enganar que não tem alguém que determina. Quem é que bota esses diretores nessas empresas estatais? Quem que coloca? Não é da estatal, é uma empresa privada. É uma empresa privada, mas que se tornou uma multinacional, foi fazer obra lá. Quem que é o que coloca mais dinheiro no BNDES? Não, Dura, mas é assim, ó, quem construiu aquelas plataformas de petróleo no pré-sal eram empresas da Europa que eu investiram no concordo Brasil. contigo em parte, Nós também tivemos empresas que construíram em outros países, Por exemplo, ninguém está lembrando a Petrobras agora, a questão lá do petrolão, essa situação. Hoje a Petrobras anunciou que vai dividendos ali. Os dividendos. 50 bilhões para os acionistas. Mas isso é uma o sacanagem. PT já chiou agora. O Porque PT é uma chiou sacanagem. hoje. Porque isso aí é para romper. Nem bem acabou a eleição, já vão dar buraco. 50 bilhões hoje. É porque 29 O vai para o lucro da governo, porque o governo é um Petrobras dos é um maiores negócio acionistas. acionistas. O governo vai ganhar exorbitante. quase 30 bilhões. É para tapar o rombo desse ano. Que roubaram, aniquilaram e não teve jeito, ela não quebra. Imagina o poder, entendeu? Né? Em termos de economia que essa empresa tem. Porque tem um monopólio, não vai quebrar porque tem um monopólio. Toda a gasolina que a gente bota é obrigada a vir na Petrobras. Pois é, e não quebra. Né? Né? Então, quer dizer,
olha que roubaram dessa Petrobras, né? Foi. Olha que sucatearam essa Petrobras. E vamos restabelecer a verdade, não foi só o PT não, gente. Não. Quem estava lá? O PP, Não, isso o já vem MDB, desde quando ela foi criada. o PL do Valdemar Costa Neto, que hoje está brigando o presidente, estava lá na roubalheira. Nós não podemos negar que houve um assalto à Petrobras, houve um roubo lá, óbvio que teve. O PT junto, PT, MDB, PP, PL. Só que, em virtude das fake news, todo mundo culpa só o PT por isso. E eu não vou defender o PT. Agora, não posso, por uma questão partidária que possa me cegar, dizer assim, ó, não, nenhum outro partido estava junto roubando. Só aí já são 4 partidos roubando. Agora, Vamos fazer mais um intervalinho. Bom, nós temos que por favor. falar sobre o Alckmin, a presença do Alckmin, essa Isso. estratégia que o Lula usou, trazer o Alckmin para vice-presidente. É interessante E tem gente esse papo achando aí. que ele vai ser o presidente. Não sei, vamos ver. Vamos para fazer mais um bloco de intervalo, prometo que é rapidinho. Este é o Conversa de Botequim. Muito obrigado a você, sempre ligado conosco. Continue acessando aí as nossas redes sociais. Facebook do Conversa de Botequim está bombando. Obrigado pelo carinho de cada um. Também Facebook do Conversa de Botequim, o Facebook da UniTV, o Instagram do Conversa de Botequim. Vamos lá, acesse aí. E o WhatsApp 999568843. Vou repetir, 999568843 é o WhatsApp do Conversa de Botequim, o melhor programa de entrevista de toda a região. Não é, Durão? É verdade. Voltamos já, não saia daí. Conversa e Botequim está de volta aqui pela UniTV. Muito obrigado sempre a você. Eu sou grato, um carinho. Muito obrigado, né? Até o celular do Dura, tá bombando. Vamos trazer o Lula um dia aí para bater um papo com ele. Acho que dá tranquilo. Eu vou pedir para alguém trazer aqui. Então, quem sabe o Ernesto traz o Lula até aqui para ele. O Olavo não consegue? Não, Hein, Lúcio? não. Não, né? Não. Não, né? O Olavo está aposentado da política ou não? Tem 60 milhões aí, quem sabe a gente manda uma cartinha para todo mundo, né? A nova liderança do PT em Tubarão é o Matheus Madeira, né? Matheus Madeira é a grande liderança. Ô, Matheus! A grande liderança, Proligo né? E eu vou Vigilância entrevistar o Matheus. Eletrônica, seu Vou entrevistar patrimônio. sábado, Matheus. Prolinco Vai ser Vigilância legal. Eletrônica, seu patrimônio sempre em boas mãos. Consulte a Prolinco e fique feliz, tá bom? Sergal, Cooperativa de Eletrificação Rural. JB, o Boteguinha, materiais elétricos, é com o Boteguinha, amigão, vá até lá, que o Boteguinha tem as melhores condições para você. Relojaria e ótica Rinaldi, cuidando dos seus olhos, e joias também é com a Rinaldi. Rinaldi tem 50 mais 20, 70 anos de tradição no mercado de Tubarão e região, né? Não só, 3 endereços bem no coração de Tubarão. Farol Shopping, o maior centro de compras da região, está no Farol Shopping. Vá até lá e confira. E CDL, preparando aí o melhor Natal de todos os tempos. CDL, que tem a presidência do Rafael Silvério, e que passou o bastão já na última terça-feira, se não me falha a memória, passou o bastão para o Fernando Nandi, que assume a partir de 1º de janeiro. Fernando Nandi responde pela presidência da Câmara de Dirigentes Logísticos. Padre Edson Juventude, né? Juventude. Juventude, Padre né? Edson está mandando um grande abraço. Está ficando bonito lá o santuário, hein? Tá. Ficando bonito. Passa Padre lá, dá uma Edson, olhada. falando nisso, ele, um assessor dele lá, né? Me ligou hoje, solicitando Matheus Gomes. Matheus Gomes, é isso. um espaço para o Padre Edson vir aqui. Ele está aí, né? Está Tá ligado aqui, tá no aqui. programa? Compraram a rifa dele? A rifa, tem Tem que rifa, ajudar a padre. rifa. Não, a É, gente a tem que rifa ajudar. ele quer Tem que vender. te ajudar, tem que comprar a propagar. rifa lá do Tem que Padre comprar. Edson, né, pessoal? Vamos lá. É, vamos lá. Padre Edson, estou agendando com ele lá, pode deixar que não vai... Dá um bom programa. Não Padre vai Edson. passar em branco, não, Um tá? ótimo programa, Mas traz Padre os teus cantores aí. Tem que trazer os teus cantores aí pra gente abrilhantar um pouco mais, tá bom, querido? Um abraço, beijão, parabéns.
Esse nasceu para ser padre mesmo, né? O Cascão tá aqui. O Cascão tá aqui, não larga, tá bem pertinho da TV e tá dizendo assim, ó, o Janones foi o maior fake news do segundo turno e o Xandão não fez nada. A verdade, o Janones, contra tudo e contra todos, né? Ele bancou sozinho ali e se tu olhar no Twitter do Janone, olha, cara, ele tá... A Zambelli, ele disse hoje que a Zambelli viajou, né? A Zambelli viajou hoje, fora do país, Rapaz, ele fez tanta coisa, o Cascão, ele fez tanta coisa, que ele disse que a Zambelli, quando ela começou a dar foi lá com a arma em punho e tal, aí ele já botou no Twitter, 3 minutos depois ele já sabia, né? O dinheiro... estava acontecendo. Você diz, a Zambelli tá presa agora, tá presa. É para tirar o foco, é claro. Mas... Ele foi muito digital, cara. Teve esses Janones, mas também a direita teve... Não pode reclamar porque teve aquele Nicolas lá de Minas. Quer dizer, os dois são de Minas, muito, né? Os Janones de Minas, esse Nicolas de Minas, um equivalia ao outro. Tá, daqui a pouco nós vamos entrar... Daqui a pouco nós vamos entrar no Alckmin, o vice, para ver se o vice é o ideal, não é, tal. Foi bastante castigado também lá. O óleo de peroba. Pela direita. Por quê, né? Aqui, ó. A minha irmã perguntou nisso, a respeito lá do dinheiro na cueca. Nisso sim. O senhor Lúcio não se pronunciou. Não, se puder, eu falo agora. Fala agora. É porque também em questão de fake news. O Rodrigues lá, o João, não, o Zé. É o Genuíno, né? Não foi Genuíno, foi o que estava bem na foto lá no pronunciamento do hotel do Lula. Estava atrás, né? No Guimarães, José Guimarães. José Guimarães, Deputado exatamente. Guimarães. Gente, assim, ó, nós da imprensa cansamos de denunciar todos os desmandos que teve na época do governo do PT. E se tiver de novo, nós vamos denunciar, vamos ser os primeiros a denunciar. Aquela pessoa que estava lá, o assessor dele, secretário, que fugiu com dinheiro na cueca e tal, deve estar preso e se está solto agora deve ter os seus motivos para estar solto, quem decide é a justiça. Foi deputado. Foi deputado, né? Agora, qual é a diferença para o governo Bolsonaro? Eu tenho que deixar isso bem claro. Na época do PT... Lúcio. Não, mas é porque sensacional. Tem que falar a verdade. Nós, da imprensa, a gente lida com fatos, não é com paixão política. A taça do Flamengo. Né? Mas olha só, na época do Lula, tinha uma denúncia, o que acontecia? O Ministério Público ia lá agir, tinha a justiça para julgar. Não é verdade? No governo Bolsonaro, tinha uma denúncia, o que acontecia? Troca o diretor da Polícia Federal. Dá sigilo de 100 anos. Aí é óbvio que não tem corrupção, acaba com a Lava Jato. 4 ministros. Então, assim, é óbvio que o governo do PT teve corrupção, saúde. Teve vários casos de corrupção no governo do PT. E a gente denunciava na imprensa e publicava, e vamos continuar fazendo isso. Eu imagino, tomara, acho que vai ser assim, dessa forma de novo. Nós vamos ter 4 anos aí de governo pela frente. Vai ter caso de corrupção. Tendo caso de corrupção, espero que sejam julgados. Agora, no governo Bolsonaro, o pastor fugia com dinheiro, ouro na Bíblia, cadê a investigação? Né? O maluco ali do Roberto Jefferson sai atirando em policial, tentando matar policial, vem o ministro da Justiça para cobertar o cara. Aí não tem investigação. Essa que é a diferença. Então é fácil dizer que não teve corrupção no governo Bolsonaro, porque não teve como se apurar, como se julgar. Agora, no governo Lula teve? Teve. E vai ter vários, e espero que a gente possa continuar denunciando. Eu espero que não tenha vários. Até porque não vai acontecer, porque assim, para estancar a corrupção no país é difícil. É difícil, porque até o Paulo Guedes admitiu semana passada. Paulo Guedes, ele falou o seguinte: nós vamos ganhar essa eleição porque nós roubamos menos. Ele falou isso, nós roubamos menos. Aí ele foi, alguém falou para ele. Volta, não é que a gente roubou menos, a gente não roubou bem. Poxa. Assim, o que ele quis dizer com isso? Não é que ele estava roubando, é óbvio, a gente não vai imaginar que o ministro das Finanças, da Economia está roubando. Mas o que ele quis dizer com isso é que tem casos de corrupção no governo Bolsonaro. A diferença é que no governo Lula teve bem mais. Todo mundo sabe disso. Só que também teve bem mais porque era investigado, tinha transparência, a polícia podia ser chamada. Vai chamar a polícia hoje para investigar no governo Bolsonaro. Não é? Pô, é uma piada. O Assis Ângelo, conhece, né? O Assis Ângelo é um artista na arte de fazer presépio, vivos, entende? Dá energia para isso. Bacana, legal. Ele tem uma casa lá em Jaguaruna muito visitada. Boa noite, amigo Antônio e os convidados. Aceita que dói menos. Um forte abraço para todos. Lula lá. Olha só.
Olha aí. Votou no Lula, né? Não, ele não votou no Lula. Gente, é o Lula lá e o Jorginho cá. Nós temos que torcer para tanto o Jorginho ver fazer um tudo ótimo certo, governo, quanto o Lula fazer um ótimo governo também, independentemente de cor partidária. Quanto pior, melhor, não, essa teoria não funciona, não tem jeito. Que o Jorginho seja reeleito daqui a 4 anos com um ótimo mandato e o Lula faça um ótimo Globo mandato ou também. sem Globo, porque o Cascão está aqui falando desta Globo aqui, né? O Globo vai ter tantos outros canais que fazem um excelente trabalho, então não é Globo nada. Olha aqui, ó. Quem é aqui? Ney, loja exclusiva. Ele botou aqui: boa noite, é uma vergonha ter um puxa-saco do PT que vai ferrar o nosso país, sabendo que nós, tubaronenses, estamos lutando para mudar essa situação. É brincadeira. Ele falou que vai punir todos que não aceitam a vitória do Lula. Esse é o Brasil que teremos a partir do ano que vem. Fala do Xandão hoje, vergonha, um absurdo levar um puxa-saco de ladrão no programa. Abraço, Antônio. Só vai perder audiência e credibilidade. Que é isso? A audiência aumentou. Gente, Que isso? A audiência hoje aumentou. Mas é importante dizer o Bastante. seguinte... É importante amigão. falar, ouvir a opinião. Não, o melhor dizer... Que isso, amigão? Não, o melhor dizer é o seguinte, o melhor protesto é na hora do voto, gente. É o melhor protesto, eu li é na hora a do urna voto. falou, Eu li tá a tua falado. matéria na íntegra, até para que todos assistam. Aqui nós somos um espaço Não democrático. concordo, de maneira Tá? alguma. Se tu sabe o que é democracia, tu vai lá e pratica. Se tu não sabe, vai ler. Não, e Que aceitar o resultado, Aceita. o resultado das urnas. Ué, Aquilo gente. que eu falei no início do programa, se mostrarem que tem alguma fraude, alguma situação anormal, se tem bala de prata, que mostre. A gente vai para frente. Eu não aceito de maneira alguma um resultado que tenha rolo, que tenha um resultado que a gente possa desconfiar. É uma coisa, aprovar é outra. E outra coisa, o resultado está reconhecido. Não, ir para frente do quartel. Para. Não, ir para frente do quartel, dizer que quer melhorar o Brasil não é verdade. Estão indo lá para fazer um golpe militar. Aí não, porque eu sou cidadão e voto e quero continuar tendo meu direito a voto. Eu acho que quem está indo no quartel está fazendo um papel de bobo num momento desses. Até porque não tem nem essa intervenção militar, certo? Não tem nem isso. Tem que saber, tem que ler bem. O que tem uma intervenção federal que aconteceu em 2018, inclusive no Rio de Janeiro, certo? Pelo vice do Bolsonaro, né? Que no Rio de Janeiro. Em que situação que isso acontece, essa intervenção federal? Em uma questão, por exemplo, no Rio de Janeiro tem aquela questão do Witson, aquela questão toda, e aí intervém. Agora, por tempo determinado também. Agora, pedir intervenção militar, qual foi a resposta do Exército até agora? Qual é a provocação? Quem é o comandante? O comandante-geral das Forças Armadas. Tem que fazer... O presidente da República. Não, sinceramente, tem que fazer intervenção psiquiátrica já. Não, é e isso já que eu tá, sou. essa onda já está. Então, e isso automaticamente, eu quero dizer o seguinte, eu estou em defesa aqui do Lúcio Flávio e vou fazer isso publicamente. Não, nós temos que fazer protestos, também saber fazer, ter a liberdade. Agora, abusar dessa liberdade também, às vezes, não é certo, cara. Tem muita gente que desconhece o que é democracia, sabe o que é bagunça, mas não sabe o que é democracia. Boa noite. Quando você estava no supermercado de Pieri, você estava no mesmo caixa que eu, como cliente. KKK, sou a Camila, do bairro Oficinas. Valeu, O Camila. Antônio ter conhecidinho. Obrigado. Um forte abraço a todos aí do programa, inclusive a sua esposa, tá vendo? Marilu A Rodrigues. produção, Antônio, diz que ela é produtora. Produtora. Tá ganhando. Boa noite, Antônio e Dura. Quem vai comandar o governo vai ser o Alckmin. Carlinho, do Santo André. Estou louco para ver o Moro abraçando o Lula em Brasília. Também quero ver. Boa essa. O Moro abraçar o Lula? O Moro abraçando o Tem que Lula em abraçar. Por Brasília. que tem que ir lá? Para pedir um cargo no STF, para pedir a vaga do STF. Porque já estava planejado. Tá certo. O José Dirceu falou que não vamos ganhar a eleição, vamos tomar o poder. Não, Que é isso, né, minha irmã? Aí tem também vídeo tu sobre para, isso, né? tem vídeo.
Mas olha aqui, ó, vamos falar sobre essa questão do Alckmin aí. Vamos. E ela tá certa, num ponto que vai governar, é tal, isso, é aquilo. A demonstração que se coloca, para mim agora, não estou analisando a eleição, vamos analisar e falar sobre o pós, certo? E é bem claro isso. Em 2002, Lula também fez a mesma estratégia, de trazer José de Alencar. Quem lembra José de Alencar? Que era o vice. Que era o vice de Lula. Do PL. Lá na quarta eleição que ele aí ganhou, em 2002. E era o PL. E era o PL de José Alencar. E botou o Henrique Meirelles no Banco Central. E botou o Henrique Que é Meirelles. liberal. Que é Perfeito, liberal. lá em 2002, certo? E depois, uma série de situações ocorreram e tal. Em 2022, a dose se repetiu, está se repetindo. Por que Lula trouxe o Alckmin? É óleo de peroba, o Alckmin, o PSDB foi para o PSB, tal, porque o PSDB realmente ele está numa situação politicamente, está cada vez caindo mais, porque suas lideranças cada um foi para o seu devido lugar. O PSDB morreu com Aécio Neves. Quando o Lá Aécio em Neves foi 2014. flagrado na propina e o PSDB não expulsou o Aécio No Neves. avião, aquele lá no helicóptero lá, né? Aquela situação. Não, toda porque lá. Aquela de São Paulo, o cara saiu correndo. Não, essa foi do Temer, já. É tanto caso de corrupção. Mas o Aécio teve um do- primo que foi receber os 2 milhões, ele até brincou no áudio, dizendo assim, depois a gente mata o primo, elimina o primo Sim, dele. tá, E o com o PSDB Joécio, não o expulsou naquele E momento. o SPT botou aí, então o reflexo está aí. Aí teve Agora, também- e teve Lúcio, aquela do Lúcio, helicóptero lá o também, Alckmin, lotado de o Alckmin, coisa- olha aqui, ó. Na fazenda dele, substância- exatamente. Aqui, ó. Agora, o Alckmin, por que ele, estrategicamente, ele colocou o Alckmin ali? Né? Ele Posso convidou. falar o que o Lula deu em entrevista? Por favor. Não é a minha opinião. O Lula disse o seguinte, sabia-se que o Bolsonaro tinha um percentual da extrema-direita que iria com ele de qualquer maneira, 30%, e o PT também tinha os seus 30%. Quem ganharia essa eleição é quem migrasse para o centro. Precisava pegar aquele enorme contingente que a terceira via não conseguiu pegar. Então o Lula deu uma entrevista dizendo o seguinte: o Alckmin é a garantia que eu dou para a Faria Lima, que é para o mercado, né, de que se o meu governo for corrupto, se o meu governo for ruim, vão me caçar, o Alckmin vai ser o meu substituto. Fizeram isso com a Dilma. Foi uma entrevista que o Lula deu. O Bolsonaro, o vice dele era o Braga Neto, o general. Se o governo Bolsonaro continuasse no petrolão agora, se tivesse inventado o orçamento secreto, continuasse, né, e fosse caçado o Bolsonaro, o Congresso ia dar o governo para um general, ia dar para os militares. Ou seja, o Bolsonaro usou o vice de proteção de escudo para não sair do poder. O Lula não teve medo de botar um grupo de pessoas que tiraram o PT do poder com a Dilma na época, deram um golpe na Dilma. Inclusive ele, né? Inclusive o próprio Alckmin. O Alckmin, todo o centro político ali, né? Então, assim, isso ficou muito claro que o Lula colocou o Alckmin, que era para avançar para o centro. Passou a eleição, primeiro discurso de vitória, o que o Lula diz? Esse, lá no caminhão, domingo, todo mundo viu ao vivo. Esse não é um governo do PT, é um governo de vários partidos. E ele precisa fazer isso até para ter a base no Congresso. Sinalizou para o centro. Sinalizou. Sim. E, em 2002... Abriu, né? Abriu. Em 2002, ele botou o Palocci como o interlocutor. E o Palocci foi o grande ministro do primeiro governo dele. Agora ele está sinalizando que o Alckmin é que vai ser o primeiro-ministro desse governo. O que é muito que vai bom. negociar, que vai conversar, O que é muito que tem bom. cartas abertas. Porque Claro. o Alckmin é de centro. Ele já Que não é colocou aquela ele para raiz, coordenar a não é transição. aquela raiz. O Alckmin tem conhecimento de gestão pública. Foi Ele governador, demonstrou responsabilidade São com os Paulo. gastos, assim, uma responsabilidade fiscal em todos os mandatos dele. Ele sempre foi um governo eficiente, com obras, com realizações. Ele, na última eleição, ele tinha grande chance de disputar, todo mundo esperava que ele fosse disputar o segundo turno contra o Lula, era o que as pesquisas mostravam, mas aí surgiu o fator do Lula preso e da facada no Bolsonaro, daí se transformou naquela eleição que todo mundo acompanhou, 2018, mas o Alckmin era um dos protagonistas e sempre foi protagonista e é do centro, não se pode dizer que o Alckmin é comunista, é socialista.
Gente, vamos voltar à razão agora, não, né? E ele está ali estrategicamente também para fazer essa parte Pois do é, centro, a e o interlocução. Alckmin pode Essa ter voz de interlocução do vez mesmo centro, no né? governo? Já está tendo, né? Não. Ele está ali definindo o orçamento agora não, com... pra comandar, e hoje, já tá- você vê pra hoje comandar. a coletiva que ele deu depois da primeira reunião com o Ciro Nogueira, a primeira reunião hoje, ele estava com a Gleisi e com o Mercadante aqui, você viu? Ele aqui respondendo todos os questionamentos do jornalista. Então ele virou protagonista, conforme o Lula tinha colocado para ele. E tem uma outra... Foi interessante Não. essa cena, Gente, essa imagem. E tem uma outra questão, Acabou né? esse negócio do Alckmin, comunismo, do o radicalismo. O Alckmin é um político respeitado, prefeito, foi governador de São Paulo 2 vezes. Isso é uma demonstração Assim, democrática do Lula? sim, claro. De abrir também o partido e abraçar todos, abrir Sim. o PT, né? Como Porque ele a falou. vitória do Lula, como eu falei no começo, Antônio... Mas o discurso dele, ele disse que agora eu vou para o outro lado do caminhão, que é a direita, não é direita, porque aqui só tem esquerda. Porque ali ele está falando para o cercadinho do Lula, que era um cercadão, né? Mas assim, o Lula sabe que ele precisa do centro Ele precisa político, pra campo governar, democrático, ele não é? Senão não E governa. as interpretações governa. são várias. Senão não E governa. os fake news são vários. Mas tem uma vantagem muito grande. Esse governo, assim, ó, independentemente cara, de ser esquerda, ser direita, o William Bonner falou uma coisa lá na cobertura que dizia assim, olha, estou com o sentimento de volta à normalidade. Sabe por que isso? Porque o Lula traz previsibilidade. A gente não vai acordar amanhã com o Twitter do Lula maluco como o Bolsonaro fazia. O Twitter, o Bolsonaro é um moleque de 10 anos que administrava pelo Twitter. Não tem sentido isso, gente. Isso aqui é um país. Nós queremos tocar nossa vida, nós queremos ter tranquilidade para produzir, para trabalhar. Com o Bolsonaro a gente nunca sabe. É um cara que tem... Eu acho que ele tem alguma doença psicológica, psiquiátrica, eu não sou do ramo, não sei definir, mas alguma neurose, psicose, sei lá, de sentimento de perseguição, mania. Ele acorda, vai pro Twitter, ele, aquele filho dele, maluco, lá fica, digito 2, 3 besteiras e a bolsa sobe, o bolsa cai, o dólar dispara. Não, vamos... com Lula, com o Geraldo Alckmin, nós vamos voltar à normalidade nesse país. É isso que todo mundo espera, tocar a sua vida com tranquilidade. Eu espero, mas a questão de comparar governos, o Lula teve 12 anos e meio contra 4 anos, né? Não, o Lula teve 8. Não, o Lula teve 8, mas os 6 anos da Dilma, os 6 anos da Dilma foram terríveis. Terríveis. Foi uma tragédia. É isso que eu ia colocar. Foi uma Horrível, tragédia. né? Ela botou daí o Guido Mantega, que era uma outra política econômica. É isso aí, Não, mas foi terrível colocado. o PT. Então, também ainda tem uns históricos aí que também não podemos achar que... É que essa turma dos históricos do passado, eles não vão estar comandando no processo. A Dilma tinha 9 pontos, 9% de aprovação em 2016. Eu lembro. Como é que pode? Era um governo muito ruim, incompetente. Olha, Lúcio e Dura, vem às vezes depois da tempestade sempre vem a bonança, não é? Se diz, né? Um ditado. Parabéns, Antônio, assisto teu programa todas as quintas. E hoje o senhor reuniu as 2 melhores cabeças da direita e da esquerda na nossa região. Pessoas ponderadas e inteligentes. E quem venceu? A democracia, só pelo fato de ver e escutar os 2 lados. E eu, como mediador disso tudo, Ricardo Leonetti, muito obrigado. Eu acho que ele trabalha no Tribunal Eleitoral aqui, o Ricardo Leonetti. Não se não me falha a memória. Mas olha só, Tá? não é questão nem de direita nem de esquerda, né? A proposta da conversa hoje, quando a gente foi, eu fui convidado por você... ele está vendo que o Lúcio está se colocando à esquerda mesmo, e nós ponderadamente, porque nós, né, o Lúcio já foi desde o começo, mostrou... Só deixa eu dizer para ele que eu não sou socialista, não sou comunista, não sou fascista, sou só jornalista. Jornalista. Ponderado. Eu vou dizer também, né, que ó, já votei na direita, já votei na esquerda, já votei... Entende? Eu acho assim, ó, que o que a gente tem que fazer nesse país é ter essa liberdade que a gente está tendo agora, debater. Eu votei no Moisés para governador. Nosso governador. Deixa eu fazer um intervalo. Sou socialista? Moisés é socialista? Depois nós conversamos mais. Até precisamos falar um pouquinho do Estado aqui, ver como fica, né? Tá vendo? Já vai para o final do programa e nós nem falamos ainda no Estado. A gente vai para o intervalo, prometo que é rapidinho, não saia daí. Esse é o Conversa de Botequim, só aqui tem Conversa Botequim, muito obrigado. Você tem lá no meu portal também,
conversebotequim.com.br. Tudo que está acontecendo aqui você pode também olhar lá no portal do Conversa Botequim, né, Dura? Vamos seguindo. O programa conta sempre com o apoio de JB Boteguinha Materiais Elétricos, Supermercados de Pieri. Material elétrico é com boteguinha e para se alimentar com qualidade. Preços imbatíveis só nos Supermercados de Pieri, de Oficinas, Fábio Silva e Vila Esperança. Rinaldi, relojaria e ótica Rinaldi, seus olhos sempre em boas mãos com óculos da Rinaldi. Farol Shopping, o maior centro de compras da região é o Farol Shopping, e CDL, que está preparando aí o melhor Natal de todos os tempos. Voltamos já. Conversa e Botequim está de volta. Muito obrigado a você sempre ligado conosco. Eu quero agradecer imensamente aí a turbilhão de mensagens que estão chegando no celular do Lula, do Dura. Segunda vez, hein, cara? Por que eu estou te chamando de Lula? Segunda vez, hein, cara? Mas tu é da Tem direita. barba. Não é nem Quem da está dizendo isso? Eles estão dizendo. Ah, Estão você vendo está me programa. reafirmando. Eu acho que eu sou democrata. Eu também. Para mim não tem essa. Então, mas Direita o e Lúcio esquerda. Flávio é da esquerda, mas é democrata. Mas não é questão. Acabou de dizer, Antônio. Você está botando ele numa situação difícil, eu Ah, acho. gente, não. Eu sou do campo democrático. Do campo Centro democrático. Então, Eu sou do aí. centro, Tem centro essa. democrático. Boa noite. Ah, tá. Com relação à esquerda e direita. Mas o lado de lá é considerado isso, né? Esquerda. Boa noite. Infelizmente, temos que aceitar o resultado, mas sabemos que hoje temos um povo que vai fiscalizar e não vai aceitar mais tapinha nas costas. Abraço a todos da bancada, Isso o aí. Parreira da GAN. É isso aí, Isso aí Parreira. mesmo. Bah, rapaz, aqui tá. Abraços para vocês, belo programa. O Douglas Bortolato botou aqui. O Marcelo das Neves. Dura, Antônio, amigos, amanhã tem inauguração lá na Associação da Incocesa, no comando Grande Brasão, início 20h30, com samba, futebol feminino e etc. Opa! Valeu, Brasão. Obrigado pelo convite. O Marcelo das Neves está te convidando. Vamos ver se... O Brasil que vai ser a atração. Ah, Mas dia 12 tá, vai tá, ter um tá. grande jantar. Marcelo das Neves? Né? É, o Marcelo. Tu vai lá amanhã? Capaz de eu dar uma passadinha lá. Eu acho que se eu não for chamado para transição lá para resolver o problema... eu tenho um compromisso já, mas amanhã e sábado. Mas eu vou ver se dou um pulinho lá. O Ernesto Hubner, perdedores usarão de desculpas a pandemia e guerra. Bolsonaro foi incompetente em todos os aspectos com Santa Catarina. Me digam onde ele fez por merecer essa votação. Me digam. Douglas Mauro Bortolato, Moisés não se reelegeu por falta de trabalho técnico dentro de seu partido e traição ao Bolsonaro, respiradores. Para mim, foi um bom governador, cortou gastos com as SDRs, foi uma delas, mas se deixou levar pelas más influências que não trabalharam para reeleger. Que erro, essa questão da SDR. Valeu, né? gente. Que qualquer hora vai vir Tá à aqui, tona tá aqui. isso aí. Tem mais. O Wagner Canuto Gilmar, tá aqui Danéia, também. Dirce. Muito obrigado a cada O um Wagner de vocês. Canuto, ele coloca, boa noite, Antônio, senhores da mesa. A respeito das manifestações dos derrotados na eleição do último dia 30, também discordo dos manifestantes. Se não houve indícios de fraude na eleição, não há por que se manifestar. Agora que fica uma situação difícil para uma nação do tamanho do Brasil colocar um condenado, né, um ex-condenado, novamente no comando do mesmo. O que eu posso dizer é o Ó, seguinte. só aqui para encerrar, o Eduardo Viola, do bairro Santa Luzia, em Criciúma, está ligado no programa. Beijão, Eduardo. Obrigado pelo Essa carinho. questão ali. Nós tivemos que escolher nesse último, e não foi por vontade nossa, nós tivemos dois para escolher, porque o segundo turno caminhou para Claro. isso. Só tínhamos duas opções. Os dois eram ex-presidiários, né? Porque o Bolsonaro foi preso também, no quartel.
Ele foi expulso do quartel do Exército Brasileiro, porque ele fez um motim na época. As pessoas podem não se lembrar disso, podem não ter memória, mas é um fato. Então, ex-presidiário por ex-presidiário, ali tinham 2. Só que um foi julgado por um juiz imparcial. O Ricardo Leonetti, ele é chefe do cartório Bolsonaro eleitoral foi por do Tubarão. imparcial. Sabia que ele trabalhava no cartório. Obrigado. Ah, é? O Antônio Legal, um Faustino abraço. que me mandou aqui essa. Valeu, Faustinão. Obrigado, querido. Um abraço. Bom, gente, e o governador Moisés saiu de cena de uma certa forma prematuramente? Ou vocês esperavam que ele fosse para a reeleição? Foi, de uma certa forma, uma decepção a eleição do governador. Porque o governador fez um deputado estadual, né? Foi, para Murel. Nenhum federal, nada. Para Quer Murel. dizer, um deputado estadual. Para Murel foi terrível ele não ter sido reeleito, porque olha só, há quantos anos que nós estávamos pedindo, pleiteando pela essa Ageu Medeiros, que está começando agora. A ponte que liga A Capivari. ponte Tubarão-Capivari, o asfalto na beira-mar de Laguna, a Praia do Gi indo até a Praia do Sol, né? Obras, a estrada de Azambuja, quer dizer, obras que nós estamos pedindo Impactantes. há mais de 30 anos. Sim. Né? Mas, ô Agora, Lúcio, nada Lúcio, contra o Jorginho, mas o Jorginho vai priorizar o oeste do Estado. só para completar, para dar um adendo a respeito do que tu estás falando. O Soratinho disse aqui no programa, eu perguntei, questionei isso a ele, porque o Soratinho veio logo em seguida da semana que ele foi eleito. E ele teve uma reunião lá com o Jorginho, todos os deputados eleitos. E ele disse que o Jorginho vai cumprir fielmente todos os compromissos assumidos pelo governador. Tomara. Só se tomara. colocar o plano 1000 no orçamento, porque não está pro ano que vem. Tem que saber disso. É aquilo que eu sempre falo. Você, Mas no governo do Moisés estava? Não estava, só tem impressão, não está para o ano que vem, o plano 1000. Tem que colocar. Agora tem uma situação. O Moisés perdeu para o Moisés, né? Se você Sim. analisar, o Moisés perdeu para o Moisés. Demorou a escolher o vice, Eu votei demorou no a tomar Moisés, o partido. também não. Eu votei no Moisés também para governador. É por tudo isso que o Lúcio acaba de colocar aí. As situações de obras, de obras, de obras. Agora, ele perdeu para ele, para a escolha não foi para o MDB, quando o MDB convidou, de medo que não seja o candidato. Eu acho que nós tínhamos um compromisso com o Claro, Moisés. claro. Todos aí. E ele foi bem votado, 46% em Tubarão. Foi. Né? Agora eu digo assim, para ti, algumas situações que as decisões acontecem aqui, também acontecem no Brasil e aconteceu também nessa eleição. Com todos, são decisões que têm que ser tomadas, porque é estratégia. Nós acabamos de, no bloco anterior, a gente acabou de falar que o Lula teve uma estratégia de trazer o Alckmin. E quem é que ele trazia os votos do Alckmin? Não era voto que ele queria do Alckmin. Na verdade, ele queria trazer o conhecimento do Alckmin, de gestão, onde o Alckmin entra lá na Farias, lá na rua lá. Faria Lima. A Faria Lima. Ele quer saber que o Alckmin tem entrada no Centrão. O Moisés só foi conhecer a política 2 anos depois de governo. Aí foi conhecer verdadeiramente a política, onde começou a fazer as articulações Agora, com a Assembleia. o plano Antes, 1000 não, dele então foi tem uma série sacada de muito defeitos. inteligente. Uma sacada, Muito claro, boa. dizem que é eleitoral. Pode até ser eleitoral, mas deu resultado. Deu. Agora, houve traição também de muitos prefeitos que receberam e não votaram nele, não trabalharam para ele. Não. Graças a Deus que a Muriel que deu uma excelente votação para ele. Foi. Então foi isso. Foi Olha aí, eu te digo mais. O Moisés está na mesma situação do Bolsonaro. O Aguinaldo se Puxou todo. Né? Ele foi o primeiro. foi. Ele foi o E ele primeiro. deu a cara a tapa. Tá? Ele não- Foi o primeiro. Agora, o Moisés está na mesma situação que o Bolsonaro vai se encontrar, sem partido, sem força política. O Bolsonaro tem a força do Congresso, teve um capital político muito forte, já falamos isso aqui no programa. Só que eu quero saber o seguinte: qual é o partido que sustenta isso? Vai ficar no PL? Quem manda no PL é o Valdemar de Costa Neto. E aí? Então o Moisés está na mesma situação. Né? Com uma diferença. não, Acabou Moisés o programa, pode se aposentar, infelizmente. então. O Moisés está aposentado, né? Tá. Então, isso Aposentado é a diferença. comandante do bombeiro, né? E o Bolsonaro tem que responder muito à justiça ainda. Muita coisa ele está respondendo. Pois é. Obrigado. Vai vir um turbilhão aí pra cima dele, né? Vai. Um abraço, Antônio. Não alcança, Obrigado. cara. Porra, um abraço, Antônio.
Linha Obrigado. de Fogo continua firme, né? Graças a Deus, continua aí. Bom, o programa Conversa e Botequim fica por aqui. Prometo que quinta que vem estaremos de volta com um novo programa. Fique com Deus, sigam com a programação da UniTV, porque esta é nossa. Até quinta, se Deus quiser e Ele há de querer. Obrigado, produção, obrigado, direção, mas muito obrigado, muito mesmo a você que está aí sempre nos assistindo. Valeu, gente? Até quinta.